Só que a pergunta-chave é: será que nós realmente nos conhecemos a ponto de sabermos quais são os nossos princípios e os nossos valores que norteiam as nossas melhores tomadas de decisão? Porque grande parte das pessoas que tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de ter essa clareza, né, de quem é e do que faz, é porque não conhece, por exemplo, os seus próprios valores e princípios. E quando a gente não conhece, fica muito difícil você tomar decisões realmente assertivas. Fica muito difícil você, muitas vezes, escolher entre uma coisa e outra quando você não sabe exatamente o que você quer. E aqui, quem me conhece há mais tempo sabe, né, da minha história, e eu uso muito esse exemplo. Enquanto eu também não me conhecia e não tinha entendido quais eram os meus principais princípios e valores, eu também sentia angústia e dúvida. Então, não é legal, nós não podemos ter dúvidas. Claro que vai ter momentos que você tá num processo e você está assimilando e você está entendendo. Mas qual que é a intenção aqui deste ponto que eu quero trabalhar com vocês? Vocês precisam estar cada vez mais próximos dos referenciais que importam para vocês. Isso a nível de princípios e valores. O que seriam princípios? Eu chamo aqui de leis naturais que regem o progresso e a felicidade humana. São princípios, fazendo uma analogia aqui, seria aqueles aspectos assim incontroversos, que você olha e, de fato, isso precisa ser atendido, isso aqui precisa ser visto, isso aqui é todos precisam ter estes princípios como pontos norteadores. E valores, falando de uma forma mais específica, são aspectos que cada um tem baseado nas suas necessidades, baseados na sua fase de vida, baseados naquilo que faz sentido para cada um. Mas vamos lá. Quando eu falo aqui, né, de princípios, são verdades profundas e fundamentais cuja aplicação é universal. São balizadores para a vida, nos relacionamentos, amizade, família, conjugal, nas organizações, empresas, negócios. Por que que as empresas, né, que têm esses princípios, esses valores muito claros, conseguem conectar mais as pessoas? Porque nós queremos nos relacionar com quem tem muito forte princípios e valores em comuns conosco. Poderia dizer aqui também que os princípios são guias indiscutíveis para a conduta humana, né? E para compreendê-los, basta refletir sobre a tentativa de viver e se comunicar de uma maneira eficaz, baseada em seus opostos. Simplesmente não funciona. Algumas coisas realmente são incontroversas. Esses princípios, eles precisam estar sempre presentes e tem que estar claro para a gente. Quando o ser humano os compreende, os interioriza, a excelência nos relacionamentos e na comunicação é alcançado. Por exemplo, aqui, eu não vou me adentrar, como eu disse, isso aqui é tema para muito tempo de aula, mas só para vocês terem uma noção. Tem como a gente viver sem integridade, o ser humano, né? Comprometimento, honestidade, imparcialidade, excelência, né? Paciência, dignidade humana? Eu poderia falar muito, né, sobre a parte de dignidade humana como professor e como advogado, a gente trabalha muito esse princípio no direito, né? O princípio da dignidade humana. É incontroverso. Eu preciso, isso tem que estar presente, isso tem que estar presente, isso tem que estar claro, né? Não dá para você violar isso. Não dá, não dá. Embora tenha muitas e muitas reflexões, né? E eu não vou entrar aqui nesse ponto, mas é só para vocês entenderem. Então, existem princípios e aí existem os valores. Mas o ponto que eu quero pegar mais aqui são os valores de cada um. Os valores, eles podem mudar ao longo do tempo, né, conforme a nossa fase e a nossa idade. Por quê? Embora existam alguns valores que são gerais, eu falo gerais porque, por exemplo, família. Quem aqui não tem a família como um valor que faz parte da vida? A menos que, sei lá, alguém é muito sozinho, não sei, tem uma história de vida difícil, algum caso muito diferente da lógica, né, da concepção da família e que, de repente, não valoriza isso tão forte. Mas não é que não tem isso como valor. Às vezes, também, hierarquicamente falando, está numa posição mais
baixa, digamos assim. E isso pode ser influenciado pelo momento da vida também. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não vivem longe da família, amigos meus. Nossa, não fico longe do meu pai e da minha mãe de jeito nenhum. Eu já tenho outros amigos que moram fora do país, e que tá tudo bem, tem a família como um valor, mas não é esse valor que precisa estar morando junto, por exemplo. Entendem? Então, aqui, valores são aspectos que nós valorizamos e que nos favorecem no momento de tomada de decisão. Ou seja, quando eu preciso decidir sobre algo, o que contribui, o que me ajuda a ter a certeza, ter a clareza, ter a força para decidir sobre tal coisa, ou não decidir. E aqui é inevitável dar o meu próprio exemplo. A época, para quem conhece a minha história, a época que eu tive o ápice do meu desgaste emocional, e que eu praticamente quase assim adoeci, no sentido de estar passando por um período assim de constantes enjoos e praticamente desenvolvendo uma gastrite nervosa. Isso foi no final de 2015. Eu estava passando por um período de muita dúvida, angústia. Eu queria fazer tudo, eu queria pegar tudo, eu queria advogar em todas as áreas, eu queria dar todas as aulas possíveis, então eu dava aula na faculdade, eu advogava em todas as áreas, eu pegava processo por fora, não. Ah, doutora, você pode fazer tal coisa? Posso. Ah, pode fazer uma parceria aqui com a gente? Posso. Pode advogar aqui na área previdenciária? Posso. Enfim, fui pegando tudo. Mas aí que entra essa questão. Quando você não sabe quem é você, o que você quer, fica melhor assim? Quando você não sabe quem, quem é você, o que você quer e quais são os seus valores, você fica perdido. Você não sabe o que decidir. Você não sabe o que realmente importa. E aí o que acontece? Pela conveniência e razões assim externas, né, conveniência social, do tipo, ah, você tem tantos anos, nossa, agora você tem que namorar, você tem tanto, você tem que fazer uma faculdade, nossa, você casou, agora você tem que ter filhos, tipo, sabe? Você acaba sendo muito mais influenciado pelo aspecto externo e muitas vezes não decide por aquilo que importa para você. Por isso que eu estou falando tanto sobre isso e por isso que tem a ver com comunicação também. Enquanto você não tem clareza dos seus valores, você dificilmente vai conseguir se posicionar bem, você vai conseguir tomar decisões boas, assertivas, que são favoráveis a você. E aí eu uso o meu exemplo, por quê? Porque nessa época, se eu tivesse clareza mesmo dos meus valores, eu não teria sofrido, entre aspas, aqui, vou falar o sofrer nesse aspecto, assim, de ter sentido angústia, de ter dúvidas, porque eu saberia o que decidir. E mesmo que isso fosse desafiador, mas eu teria muito mais paz do que angústia. Um ser humano que ele está em dúvida, que ele está angustiado, ele não tem criatividade, ele não tem energia. A cabeça dele fica ali só pensando, se angustiando. Então, dificilmente você consegue ter energia, ter criatividade, resolução de problemas, se você está nesse estado de angústia. Estado de angústia é falta de clareza. Falta de clareza para você conseguir se posicionar. Então, naquela época, hoje eu falo, quando eu decidi, nessa ocasião que eu estava fazendo tudo isso, eu ainda decidi prestar concurso. Eu ainda decidi prestar concurso. Eu dava aula, eu advogava, uma carga horária insana, e ainda decidi prestar concurso. Ai, que estupidez. Hoje eu olho, né, e falo assim, ai, Karina, não é possível que você, né, fez isso. Por quê? Eu não estava conseguindo estudar para concurso. E outra, uma coisa é você advogar, você ser um profissional liberal, autônomo. Outra coisa é você dar aula, é outra dinâmica, professora ali. Agora, outra coisa é você estar no ambiente dessa parte aí de concurso. Você realmente precisa entender o seu perfil para ver onde você melhor vai se encaixar. E aí eu falo todas essas coisas por quê? Porque nessa ocasião, se eu me conhecesse, eu nem devia ter feito nenhum concurso. Mas enfim, fiz só um. O outro eu até desisti, até deixei passar a inscrição, não fui fazer a viagem para fazer a prova. E hoje eu vejo o quanto isso faz toda a diferença. Por quê? Porque eu tenho valores, por exemplo, liberdade e conhecimento é um valor muito forte para mim. Liberdade e conhecimento são valores assim muito, mas muito fortes. Conhecimento, eu não consigo me ver numa situação, por exemplo, se eu fosse aprovada num concurso para, sei lá, analista, técnica judiciária, e longe de mim aqui falar que não tem a relevância, que não tem a importância.
Mas é um trabalho que você tem bastante estabilidade. Estabilidade não é um valor para mim, mas é para muitas pessoas e tá tudo certo, não tem um valor certo e errado. Mas não é um valor para mim, porque eu gosto de passar por situações diferentes todos os dias. Eu tenho a necessidade de aprender de conhecimentos novos todos os dias, todos os dias. Se eu ficasse numa situação onde eu tivesse muita estabilidade, segurança e conforto, isso não iria me satisfazer a médio e longo prazo. Talvez financeiramente iria satisfazer no primeiro momento. Então, quando eu falo de valores, é entender isso, é entender qual é o seu perfil, quais são os seus valores e o que te motiva, né? O que te instiga. E, inclusive, para você não, entre aspas, negociar os seus valores, né, em detrimento de você mesmo. Numa situação, numa relação com algum cliente. Porque aquilo que é importante para você, realmente você não pode violar. Porque se você violar, você vai sofrer. E às vezes você não sabe por que você está sofrendo. Às vezes você não entende por que você está sofrendo. Porque você está violando um valor muito forte, mas que você desconhece porque você não se conhece. Faz sentido isso? Então, enquanto os valores eles não forem identificados e reconhecidos, o ser humano age sem referenciais claros, o que torna as ações e a comunicação inconscientes armas que violam o que mais importa, tornando uma decisão e uma ação muitas vezes complexa, angustiante e sofrida, o que provoca uma comunicação ruim, equivocada e frustrante. Então, nós precisamos nos conhecer e precisamos ter. Aqui não dá para eu explorar tudo que eu falei para vocês, mas eu vou dar aqui um comando para vocês conseguirem visualizar pelo menos os valores mais caros, mais importantes para vocês. Fazendo aqui uma reflexão geral, exemplos de valores: fé, amor, gratidão, paz, saúde, segurança, felicidade, conhecimento, dinheiro, justiça, né? Aqui a ordem vai mudar para cada pessoa. Eu falo por mim hoje, Karina, 32 anos. Eu tenho valores que eu tenho consciência que está muito mais relacionado à minha fase nesse momento e que provavelmente daqui a alguns anos pode mudar. Pode ser que eu me torne uma pessoa muito mais altruísta quando eu me tornar mãe, por exemplo, que é um valor, altruísmo. Entende? Cada fase da vida vai te colocar numa situação, muitas vezes, de valorizar mais algo. Valorizar mais é família. Família, para mim, é um valor, mas realmente, às vezes, quando eu menos percebo, eu fico uma semana sem falar com meu pai e com minha mãe. Nem percebo. Nem percebo. E não é que eu não ame eles, mas porque realmente, hoje, tem outros pontos que eu acabo dando, né, mais atenção. Porque na minha hierarquia de valores, a família está numa posição mais baixa e outros valores acabam entrando mais em cima, assim. Mas aí que tá, tem valores que são gerais e tem valores que são mais específicos. Então, valores gerais aqui, inegável que amor, paz, são valores que todos valorizam, né? Gratidão, enfim, fé. Agora tem outros que são mais específicos. Mas só para a gente fechar esse ponto e vocês entenderem, né? Os princípios, eu posso dizer que eles são o território. É o território. É como se a gente não tivesse como negar. Existe o planeta. É o planeta. Agora, os princípios são os direcionamentos dos mapas que cada um aí pode ter o seu. Não sei se vocês conseguem captar essa visão. Quando eu lembro que eu falei isso para vocês na mentoria, o mapa não é o território. Lembra que eu falei essa frase? Por que o mapa não é o território? Porque os mapas são representações realizadas por alguém que tem uma visão do todo do território e que cria uma possibilidade de caminho. Vamos lá. Todo mundo que chegou até aqui, todo mundo fez o mesmo caminho? Nós estamos no mesmo lugar, nós estamos no mesmo território. Todo mundo fez o mesmo caminho? Não, porque cada um veio por um mapa diferente. Então, cada um tem o seu mapa, embora tenhamos um território em comum. Então, eu não posso aqui impor o meu mapa de mundo para ninguém.
E aí, quando eu faço analogia usando mapas aqui como, né, valores, cada um tem os seus. E nós precisamos conhecer os nossos para que não permitamos que outras pessoas violem os nossos valores. Mas realmente, cada um tem o seu. Eu preciso conhecer. Qual que é o ponto, os 2 pontos principais aqui? Quando eu conheço os meus valores, eu consigo tomar decisões melhores, com mais facilidade, com mais rapidez, inclusive. Quando eu for falar sobre aspectos comportamentais, eu falo muito isso. Profissionais decididos. Faz toda a diferença. E quem são os profissionais decididos? Aqueles que sabem o que quer. Você consegue tomar decisões rápidas. Não é desafiador quando você está falando com uma pessoa e ela é indecisa, ela não sabe o que ela quer, ela demora para expressar? Isso é falta de clareza. Isso é falta de clareza.